Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar com a Juliana Gonçalves Gomes. A Juliana é fisioterapeuta e também é professora de Pilates. Além de trabalhar na APAE, ela tem uma formação muito interessante. E ela hoje, no nosso bate-papo, ela vai falar a importância do Pilates, para que serve o Pilates, quem pode fazer Pilates. Tem pessoas que têm algum problema de saúde e falam, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Vocês vão ver que com a explicação da Juliana, todos podem fazer, ok? Olá, Juliana, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vinda. Obrigada, Wagner. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar da importância e dos benefícios que o Pilates traz para cada um. E traz mesmo? Traz muitos. A primeira dúvida, você é fisioterapeuta, Isso. certo? Para dar aula de Pilates, precisa ser fisioterapeuta? Precisa. Para dar aula de Pilates, quem pode fazer, o curso, tanto o fisioterapeuta quanto o educador físico. Tá? A gente tem a formação da nossa faculdade, da universidade, e após o curso, 4 ou 5 anos, depende de cada curso, é que você vai procurar uma instituição de Pilates para fazer a formação. No meu caso, eu fiz em São Paulo, foram aproximadamente 6 meses, todos os finais de semana, indo até lá para fazer o curso de formação pela Stott Pilates. Você falou educador físico que é professor de educação física? Isso, professor de educação física. Qual que é o professor de educação física, o educador físico e o fisioterapeuta? Isso, são os dois que são aptos a dar, Que hoje certo. O Pilates é tanto em clínicas médicas ou também dentro de academias. Então, as duas profissões são aptas a dar o Pilates. Interessante. Você estava falando que também trabalha na APAE. Isso. Nos conte como funciona a APAE, o que é interessante na APAE. Isso, eu trabalho aqui na APAE há 7 anos. A APAE a gente atende tanto as crianças especiais, que é na parte de neuropediatria e de pediatria, e também a gente atende a comunidade, que é o SUS. Então a gente atende tanto as áreas de pediatria, neurologia e ortopedia. Eu sou uma das físios, nós somos uma equipe de 5 fisioterapeutas e cada uma fica responsável pelos pacientes. Entendi. Lá na APAE que atende pelo SUS? Isso, lá na APAE. A gente é aberto à comunidade também. Poucas pessoas sabem. Exato. Isso é bem importante. Basta ter só um encaminhamento do médico, tá? Ele prescreve o que é a sua patologia. E você leva, tem uma filinha, A gente aguarda, coloca o nome na listinha de espera. É muito, e em seguida, muito tempo? Demora muito essa lista de espera? Depende do caso. Tem casos de ortopedia que são mais rápidos, Às vezes uma fratura, recuperou, a gente já dá alta e coloca outro paciente no lugar. Mas a nossa prioridade principal são as crianças. Então, as vagas que sobram, após todas as crianças serem atendidas, a gente abre para a comunidade. Mas tem a lista, tem acesso a todos os pacientes com encaminhamento médico. Agora diga uma coisa para mim. O Pilates e fazer academia. Qual a diferença de um e outro? Sim. Todo mundo me pergunta isso, qual é a diferença. Na academia, a gente tem pesos, Que a gente trabalha com educador físico com pesos. No Pilates, nós não temos peso. A resistência é feita através das molas, Que tem tanto os aparelhos, que são feitos todos com molas. Então, a resistência é dada devido às molas ou com o peso do próprio corpo. Então, no Pilates, a gente foca muito mais a qualidade de vida, às vezes alguma patologia, um pré- e pós-operatório. E na academia, as pessoas buscam mais uma atividade física para emagrecer, para o corpo, para o físico. Então, o Pilates a gente trata mais como uma fisioterapia, entendi. Mais cuidados com a postura. E na Falando academia... nisso, postura. Postura, contrai abdômen. E na academia, geralmente as pessoas vão em busca mais de um corpo, de uma hipertrofia ou até mesmo do emagrecimento. E o Pilates, antes precisa ter uma recomendação médica ou não? Em certos casos, sim. Casos de gestantes. Então, gestantes, tem algumas que já fizeram aula comigo, algumas mulheres, a hora que engravidam, não tem contraindicação. Podem dar continuidade com o Pilates sem nenhum problema, a não ser que corra algum risco na gestação. Mas se a futura mamãe não fez nenhuma atividade física, nenhuma academia, eu, por segurança minha e dela, eu peço um encaminhamento médico
para ele me dar, né, a autorização para esta mãe. Tem alguns casos também que precisam passar pelo médico, uma lombalgia, uma hérnia de disco, em fases agudas. Então, quando o aluno chega para mim com muita dor, eu aconselho que vá ao médico primeiro, ao ortopedista, e se ele, após os exames, liberar para atividade física, aí a gente dá início às atividades. Muito interessante. Agora, diga uma coisa, quem não pode fazer Pilates? Porque o Pilates seria mais light. Tem alguma coisa assim, ó, esse não pode fazer, tem alguma restrição? Não, às vezes assim, é que vai do bom senso do profissional, tá? Então, o que não pode, às vezes, um câncer em fase muito aguda, tá? Um pós-cirúrgico de imediato, uma dor muito forte sem uma avaliação médica. Às vezes, pacientes hipertensos, que é a pressão alta. Se está muito descompensada a pressão e o paciente não toma o medicamento, a gente pede para dar uma pausa no Pilates, passar primeiro pelo médico, para depois retornar. Mas parece que o Pilates é tão light. Isso, mas não deixa de ser uma atividade física. Tá? Então, ele não deixa de ser uma atividade física, uma atividade que você requer muito de equilíbrio e de força. Então, às vezes, se for uma pressão muito alta, o mínimo esforço que você faz já vai aumentar ainda mais a pressão. Então, a gente pede para o paciente procurar um médico, estabilizar a pressão e vir. Aí sim é indicado para hipertensão quando está controlada, para a gente, através do exercício físico, da atividade física, controlar ainda mais. E onde que começou? Uma outra coisa, uma outra pergunta. Pilates é modismo? Não. No início, todo mundo falava que era. Sim. No início, sim. Foi um boom aí do Pilates, Exato. Todas as academias, todos os profissionais se aperfeiçoando. Mas não. O Pilates, ele surgiu na década de 20 pelo alemão Joseph Pilates. Tá? Ele, na infância, ele teve uma saúde muito frágil e, em busca, né, de qualidade de vida, melhorar a própria saúde, ele começou a estudar por conta e, pelo método dele, ele alcançou um corpo mais saudável, um corpo mais forte. Aí foi durante a Primeira Guerra Mundial, que ele estava na Inglaterra, ele foi exilado, e ele começou a treinar os companheiros. Estavam todos lá, falou, vamos fazer o treinamento, né, vamos ficar todos fortes aqui para passar o tempo, digamos assim. E ele viu que o benefício, que até então ele estava treinando só nele, e ele viu os benefícios nos companheiros também. E aí chamaram ele para ser um enfermeiro voluntário, e ele começou a treinar pacientes acamados. Como ele não tinha recursos nenhum, ele tirava as molas das camas, dos leitos, e fazia um fortalecimento com os acamados. E ele foi vendo que eles foram ficando cada vez mais resistentes, e quando eles ficaram em pé, eles já estavam mais fortalecidos. Aí acabou a guerra, ele voltou para a Alemanha, aí que ele foi estudar, e as molas, né, dos leitos foi um incentivo para ele montar os aparelhos com as molas. Aí foi em Nova York que ele foi, né, na década de 20, ele abriu o primeiro estúdio. E desde então começou a disseminar o Pilates pelo mundo todo. No Brasil, a gente tem relatos que uma dançarina trouxe para Salvador em 1991. Ela começou primeiro, né, a fazer os treinamentos com bailarinos. Que tem bastante movimentos do Pilates que se assemelham bem com o balé. E todo mundo foi gostando, aí a partir dos bailarinos, eles foram vendo que para os atletas também tinham um grande benefício na parte do corpo para evitar as lesões. Aí foi espalhando pelo Brasil todo também. Então não é mais um modismo, tá? Porque às vezes começa alguma coisa, todo mundo fala Pilates. Isso, mas não é mais um modismo. Hoje a gente tem aí bastante resultados importantes, tanto para o físico, para o fitness, né, que muitas pessoas procuram para definição muscular, quanto para patologias em si. Então já está provado que o Pilates veio aí para ficar mesmo. Agora, como que, por exemplo, o pessoal que está nos assistindo, ele fala assim, eu quero fazer Pilates. Como ele sabe que aquele profissional é capacitado ou não para dar Pilates? Ótimo. O primeiro passo é ir até o estúdio, tá?
Se não tiver, às vezes, né, a oportunidade de conversar direto com o profissional, converse com a secretária, pergunte a formação, pergunte se há um fisioterapeuta, um educador físico, pergunte onde fez o curso, mas geralmente tem fixado nas paredes, tá? Tanto o diploma de fisioterapeuta como, né, o do educador físico, quanto também o do curso da onde a pessoa fez. Isso você pode fazer um estelionato? Eu posso montar. Aí vai da consciência de cada um. Mas tem, e principalmente da propaganda, que é o boca a boca. Isso. Mas, por exemplo, se você pega, por exemplo, qual é a escola que você fez, que você estava falando? De Pilates foi a Stott Pilates. Que é uma escola conceituada. Isso, ele é internacional. Então, agora veja bem, onde eu checo? Hoje em dia a internet tem muito acesso. Então, mas tudo bem, mas eu vou lá, vou encontrar seu nome. Às vezes, se você procurar, dependendo... Porque como você sabe, todas as profissões, tem gente complicado aí. Com certeza. Então, eu quero ter certeza, eu vou fazer Pilates, concordo. A Avaré tá fácil, a cidade é pequena, é fácil. Todo mundo conhece todo mundo, isso, aquilo. Mas, por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo achou interessante e mora em São Paulo. Certo? Sim. Passa lá, tem uma placa, Pilates. Tem que checar. Com certeza. Porque nós sabemos que tem gente que não tem essa formação e dá aula de Pilates. Com certeza. Não é? Ou mas pode dar. Hoje em dia, muitas das próprias academias, os estúdios de Pilates, eles têm uma página na internet onde eles falam do próprio trabalho, uma página nas redes sociais onde eles divulgam. Tá? Sim. Agora, fisioterapeuta, aí tem como eu checar. Tem como checar. Você entra no site, né, do CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Aí tem como você checar pelo nome ou mesmo pela matrícula que a gente tem, o número da matrícula, do cadastro. Isso, vou entrar no site, ou qualquer o telespectador, ele vai entrar no site e ele vai checar se tem aquela formação ou não tem aquela formação. Exatamente, exato. Muito bom. Juliana, quem pode fazer Pilates? Vamos lá, Wagner. Hoje em dia, as contraindicações, igual eu falei, são poucas, tá? Quem pode fazer? Homens e mulheres de todas as idades, crianças, muitas mães vêm me procurar, porque as crianças hoje em dia ficam em computador, muita na frente do videogame, carregam mochilas pesadas nas escolas, ficam em más posturas, né, nas escolas e estão cada vez mais sedentárias. Então, crianças, tem literaturas que falam a partir de 4 anos. Mas o principal, eu acho, que é a partir dos 7, que é onde a criança já tem uma maturidade e uma sabedoria maior. Ela vai entender o que é o Pilates. Então, em crianças é muito importante, principalmente na fase de crescimento, para correção de postura e para quebrar um pouco esse sedentarismo. Pessoas da terceira idade. Muito importante. Com o passar do tempo... É bom saber. Vamos ouvir, então. Estamos chegando lá. Terceira idade, com o passar do tempo... Estou, né? Eu estou. Deixa meu pai ouvir isso daí. Com o passar do tempo, a gente perde um pouquinho da força muscular, da flexibilidade do corpo, principalmente do equilíbrio. Tá? Então é muito importante uma atividade física na terceira idade que seja de baixo impacto, sim, que não cause nenhum problema para a articulação, certo, da pessoa. Então o Pilates é muito indicado para os idosos. E a contraindicação só aquelas que você falou. E outros tipos de doença, por exemplo, diabético, isso, aquilo, não tem nada. Não tem nada. Osteoporose, muitas pessoas têm medo de fazer, né, atividade, sim, com osteoporose. Eu tenho risco de fraturar. Não, mas é aí que você se engana. Se você fizer uma atividade física com responsabilidade, com um profissional adequado, né, para te dar todo o suporte, você vai ajudar na osteoporose para fortalecer ainda mais a estrutura óssea. Tá? Interessante, né? Porque quando você fala assim, osteoporose, você vai fazer uma atividade física, pode ser complicado. Não. Se não for com nenhum impacto, com baixo impacto, só vai trazer benefícios, não tem problema nenhum, certo? Gestantes, hoje em dia, eu atendo muitas gestantes, muitas futuras mamães querendo cuidar do corpo, querendo cuidar do peso, tá? E principalmente das dores. Quando a mamãe está grávida, a barriga vai aumentando, a gente perde um pouco esse centro, né, do corpo, de gravidade, e a mãe desloca o peso para a lombar, causando fortes dores. Então, a gente atua aí nas gestantes
eliminando um pouquinho de dor, atuando com relaxamento, evitando que inche os pés, as pernas, trabalhando até no parto, quando a gestante, que é um parto natural, com a respiração, trabalha o assoalho pélvico, tá? E até o pós-parto também, para a mamãe voltar aí melhor na sua estrutura física, né? Na sua barriga, e principalmente que as mães reclamam. Para atletas, é bem indicado também para aumentar a performance e para prevenir as lesões que alguns esportes oferecem, né? E em várias pessoas, em várias patologias. Qual o esporte que causa mais lesão? Pela experiência sua de trabalho. Futebol, tem aí os jogadores de fim de semana, que são tem grandes problemas, aparecem. Joelhos, tá? Ombros, a própria academia às vezes, não que cause a lesão, mas uma sobrecarga, às vezes homens que não têm muita flexibilidade, vão para uma academia, pegam muito peso e tem mais encurtamento, às vezes vão ter um pouquinho de problemas. Então, eu pego bastante alunos de academia que querem conciliar, né, o Pilates com a academia e esportes futebol. Às vezes, agora a pergunta, Pilates emagrece? Essa é a grande questão. O foco principal do Pilates não é o emagrecimento, tá? Ele auxilia, sim, no emagrecimento por causar um ganho de massa magra, tá? Igual eu falei, é uma atividade física. Então, você define o seu corpo, você tem, sim, um ganho de massa magra. Mas ele não é o foco, porque ele não tem uma atividade cardiovascular, tá? Então, eu sempre aconselho para os meus alunos, para os meus pacientes, quer emagrecer? Vamos associar o Pilates com uma caminhada, uma corrida, até mesmo uma academia e uma alimentação balanceada. Aí sim. Então, no peso, na balança, às vezes você não vai ter a diminuição de peso. Mas muitos alunos relatam nas roupas, nas medidas, por ter essa definição e esse ganho de massa magra. Então, mas emagrecimento não tem fórmula mágica, exatamente. É fechar a boca e fazer uma boa atividade física relacionada, né, associada ao Pilates. Ótimo. No próximo bloco, nós vamos falar com a Juliana as formas de Pilates. Aquela bola, todo mundo vê, mas Pilates tem que ter bola, é no chão. E agora aqueles lenços pendurados, o que é aquilo? Espere que voltaremos já.